E aí, gente, olha eu aqui. Cheguei para trazer mais uma palavra para o seu coração e eu quero refletir rapidinho em uma palavra, em alguns versículos da palavra de Deus para o seu coração. Esse canal ou essa rede social a qual você está aí nos acompanhando, aproveite para seguir, curtir aí, dar aquele joinha, comentar, fique à vontade, pedir oração e a gente vai atender você, tá? Então, hoje eu quero trazer alguns versículos falando sobre Cristo, o exemplo para a nossa fé, né? E diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com a paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha, Hebreus, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3, está aqui um texto especial, a qual acabei de ler para você, tá? Eu não falei antes. Mas aqui está falando do exemplo de Cristo, que ele, como Filho de Deus, que veio ao mundo, ele chegou ao mundo e ali ele esteve no mundo, trazendo em si pureza, santidade, perfeição. E uma nuvem de testemunhas, pecados rodeava, mas ele não pecou. Agora, começa primeiro a palavra aqui dizendo que nós tenhamos esse exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo por não ceder, não se curvar ao pecado. Nós que estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós estamos neste mundo, ao nosso redor tem testemunhas. Os pecados deste mundo nos rodeiam e quer nos aprisionar, nos prender. E aqui o escritor aos Hebreus, ele fala que devemos ter como testemunha em nossas vidas a história de Cristo. Cristo é o maior testemunho daquele que venceu o pecado, daquele que venceu o poder do pecado e de tudo aquilo que embaraça a carreira de cada um de nós. Se você não quer a sua vida ser embaraçada, a sua carreira proposta por Deus embaraçada, então tenha Jesus Cristo como a testemunha verdadeira, que você tenha Ele por exemplo em sua vida. Então nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, né? E também os embaraços do pecado que está rodeando a todos nós. Mas devemos correr com paciência a carreira que nos é proposta. Olhando para quem? Para Cristo, o autor e consumador da fé. Cristo, ele é o maior e é o melhor em que podemos ter como exemplo e fixar os olhos nele para vencermos as tentações, para vencermos o pecado, para vencermos as tribulações, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Pois é, ele desprezou toda afronta, desprezou todo o pecado, desprezou tudo aquilo que estava sendo pedra de tropeço na vida dele. Então, Jesus Cristo, ele suportou a cruz. Isso é afronta, isso é vergonha. Ele suportou o sacrifício. Então, aí ele volta a nos dizer: considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores. Pois é, contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Além dele receber a glória, a honra, ele fez isso para que nós, hoje, no tempo presente, não venhamos enfraquecer, desfalecendo os nossos ânimos. Então, quando você estiver com seus ânimos enfraquecidos, quando você estiver sofrendo
a perseguição, a tentação, né? Quando você estiver afugentado pelo pecado, lembre bem, levante seu rosto, olhe para Cristo. Ele te perdoa. Quando você estiver caído, Ele te levanta. Quando você estiver se sentindo pecador, corre para Ele, peça perdão, que Ele deixa bem claro na sua palavra também, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. E aí, mais uma vez, Ele diz, vai e não peques mais. Então, se você se sente um pecador, se você se sente agora atribulado, se você se sente agora sendo pressionado pelo mundo, pelos prazeres do mundo, pelo pecado e outras coisas, a tribulação está sendo alta demais, grande demais para você. Olha para Cristo. Ele não se desfaleceu. Ele não caiu. E Ele diz, olha para mim, o autor e consumador da fé. Aquele que suportou a cruz, desprezando toda afronta. Então, despreza todo o pecado, despreza toda afronta, toda tribulação, todo o processo que você está passando. E olha para Cristo. Considere a Cristo, porque Ele suportou toda a condição do pecado e não pecou. Então, essa palavra que eu quero deixar para você e quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Deus, esta vida. Abençoa, Deus, essa pessoa que está suportando, Deus, está a ponto de cair. Seja na tentação, seja no pecado, Deus, ou está passando por perseguição, afrontas e tribulações. Deus, ajuda que Teu Espírito Santo toque agora, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Meu nome é Josué Matos e sempre estou aqui nesse canal, nessas redes sociais, trazendo uma palavra para fortalecer você. Se você quer acompanhar, então se inscreve aí abaixo, siga e a gente vai sempre trazer aquela palavra para fortalecer seu coração. Tchau, um abraço.